Seja bem-vindo, aqui quem fala é a Suelen do canal Um Café com o Passado. Hoje eu vou falar de um filme lindo, que é o Ghost, do Outro Lado da Vida, lançado em 1990 do diretor Jerry Zucker. Estrelando Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg, esse filme, que foi baseado na doutrina espírita, conta uma história de amor que ultrapassou a fronteira entre a vida e a morte. Fala sobre um romance que envolve os personagens Sam Wheat, interpretado por Patrick Swayze, e Molly Jensen, interpretado por Demi Moore. Esse romance conquistou o mundo e, em termos de bilheteria, ultrapassou Uma Linda Mulher e Esqueceram de Mim. E das 12 curiosidades que eu tenho para contar para vocês do Ghost, vamos para a primeira. A Molly, ela tinha um cabelo curto, porque a Demi Moore resolveu cortar antes e começar as filmagens sem comunicar ao diretor. Ela tinha ido para uma viagem na França e voltou com o cabelo curto. O diretor conta que ela tinha um cabelão lindo, preto, e ele ficou chocado quando ela apareceu no set de filmagem com o cabelinho bem curto. Aí ele falou: oh my God, isso não vai funcionar. No meu primeiro drama, eu não acredito que as pessoas vão rir no meu primeiro drama. E aí ele disse que viu os dois porque o Patrick Swayze também cortou o cabelo, mas antes de começar ele estava com o cabelo um pouco longo. Ele disse que costumava deixar sempre longo para caso precisasse para um próximo filme. E então ele ainda estava com o cabelo compridinho e o diretor disse: meu Deus, ela parece um menino e ele parece uma menina, isso não vai funcionar. Só que depois, quando eles fizeram um take com os dois juntos, eles viram que ficou lindo, ficou brilhante, então funcionou. Curiosidade número 2, gurizada. Vocês lembram daquelas cenas perturbadoras em que os demônios vinham pegar a alma dos vilões? Então, aqueles gemidos esquisitos, na verdade, eram choros de bebês, sim. Eles pegaram gravações de choros de bebês, inverteram e desaceleraram o som. Aí deu aquele efeito bem assustador. Curiosidade número 3. Gente, em Nova York faz frio, viu? Eu estive lá, foi o pior frio que eu passei na minha vida. Não tem como você estar no lado de fora de casa e não ter aquele vapor saindo da tua boca. Na cena em que o Sam morre, o que eles fizeram para não sair o vapor da boca do Patrick Swayze? Fizeram ele comer gelo. O gelo resfriava o hálito dele e daí não contrastava com o frio, fazendo aquele vapor. Afinal, espírito não respira, certo? Curiosidade número 4. Para a audição do papel de Oda Mae Brown, teve várias atrizes se esforçando para ficar nesse projeto. Então, as favoritas seriam Tina Turner, que tinha que ser uma atriz afro-americana. Então, estavam entre elas Tina Turner, Oprah Winfrey, e o Patrick Swayze deu a ideia de chamarem a Whoopi Goldberg. Só que o diretor não queria, a produção não queria, dizendo que ela era muito clichê de comédia. Mas ele insistia dizendo que ela era brilhante e ele não ficaria no elenco se eles não escalassem Whoopi Goldberg. Ele bateu o pé, então eles ligaram para ela conta isso em entrevista, e até vou colocar aqui, eles ligaram para ela e disseram: ó, o Patrick Swayze está exigindo você no elenco. Então, se você puder fazer um teste, vir para a audição do filme, seria bom. E ela fez o teste e foi escalada, até porque ele também estava exigindo. Mas foi maravilhosa como a Oda, né? E até hoje ela diz que deve o Oscar de melhor atriz coadjuvante que ela conquistou em Ghost ao Patrick Swayze. Curiosidade número 5. E sobre o papel de Sam Wheat, Patrick Swayze conta que ele acabou de ler o roteiro e estava chorando. Ele disse que ele soluçava de tão emocionado que ele ficou com o desfecho da história. E a mesma coisa aconteceu com o público, com as pessoas que estavam na mesma sala enquanto ele fazia o teste, né? Enquanto ele estava na audição, ele fez quem estava ali ao redor se emocionar também. Em entrevista ele conta que quando apresentaram ele para o diretor Jerry Zucker, ele conta que o Jerry falou assim: nem por cima do meu cadáver. Só que, em outra entrevista, o diretor disse que
Ele até falou assim, você vai me falar sobre o que ele disse que eu falei por cima do meu cadáver, né? O Patrick sempre fala isso e isso nunca saiu da minha boca. Ele jura que ele nunca falou isso e o Patrick sempre em entrevistas contava que o diretor tinha falado isso pra ele. E agora, quem que tá falando a verdade? Curiosidade número 6, Bruce Willis disse não. Ele era para ser o Sam Wheat. Ele ia interpretar o Sam Wheat ao lado da sua esposa Demi Moore, que eles eram casados na época. Só que ele falou que ele não queria perder aquela imagem de ator de filme de ação. E não via sentido nenhum em interpretar um fantasma que falava com a namorada viva. Ele realmente não tinha gostado do roteiro, para ele nada a ver isso. Só que, ironicamente, 9 anos depois, ele interpretou exatamente o que ele tinha recusado. Em Sexto Sentido, ele faz o papel de um espírito que fala com uma pessoa viva. Curiosidade número 7. Outros que estavam na fila para ser o Sam Wheat era Harrison Ford, que achou super esquisito o roteiro, não achou que tinha a ver com ele. Também o Paul Hogan, que fez o Crocodilo Dundee, ele queria que fosse comédia. Aí ele leu o roteiro, quando ele percebeu que era drama com romance, ele falou, não é pra mim. E também o Michael J. Fox, que era o ator mais rentável da época, por conta do filme De Volta para o Futuro. Só que ele teve depois de terminar de ler o roteiro, ele teve a mesma reação dos outros. Falou, que é isso? Não, isso não vai funcionar. Então recusou também o papel. Curiosidade número 8, quem não lembra da famosa cena icônica do vaso de argila, aquela cena que deu aquele ar erótico ao filme, no momento em que o vaso desmorona, aquilo não estava planejado, foi sem querer. Inclusive a Demi Moore, ela fez alguns cursos, né, com uma pessoa que era profissional, isso na época lá no set mesmo. Só que no momento que o vaso desmorona, o diretor achou interessante, achou que ficou natural, aí deixou rolar e manteve no filme. Curiosidade número 9, eu vou falar agora de uma das habilidades famosas da Demi Moore, que é o choro seletivo, que o diretor Jerry Zucker, ele sempre comenta nas entrevistas que ela conseguia escolher em qual olho ela deixaria cair a lágrima. E isso facilitava muito na continuidade das cenas e nos ângulos em que captaria a emoção da personagem. Curiosidade número 10, lembram do vilão, o Call, amigo falso do Sam? Então, quem interpretou o Call foi o Tony Goldwyn. E ele sofreu na época por causa desse personagem. As pessoas mandavam cartas para ele ameaçando de morte. Tem gente que não sabe diferenciar a ficção da realidade. E isso durou por muito tempo. Ele recebia muitas coisas, cartas ofensivas. E realmente isso o assustou. Ele até parou um tempo de sair na rua. Ele ficou um pouco isolado até passar essa febre, porque muita gente levou a sério. Levou a sério o personagem dele. Curiosidade número 11, o truque da moeda. No momento em que o espírito de Sam Wheat quer provar para Molly que ele está aí, ele faz a moeda subir pela porta. Então, os truques são assim. Primeiro que isso foi gravado com a porta deitada. E dentro da porta eles colocaram um trilho com um dispositivo magnético que fazia mover a moeda. E na parte em que a moeda levita até a mão da Molly, eles usaram fios de nylon ultra finos, colados com cera e adesivo na moeda. Aí a equipe de filmagem, alguns operadores da equipe de efeitos especiais ficavam por cima do cenário, segurando esses fios e com muita precisão levavam a moeda até a mão da Molly, suavemente, fazendo dar aquele efeito de que ela estava levitando. Chegamos na nossa última curiosidade, a curiosidade número 12. Patrick Swayze conta em entrevistas que após gravar o filme Ghost, ele passou a valorizar mais cada momento ao lado da sua esposa Lisa Niemi. Ele dizia que queria aproveitar cada minuto ao lado dela, porque ele nunca ia saber quando um dos dois ia partir.
Eles viveram juntos por 34 anos, de 1975 a 2009, que foi quando o ator partiu devido a um câncer. Eles eram considerados o casal exemplo de Hollywood, um dos casais exemplo de Hollywood, né, pelo tempo de convivência, por essa história de amor ter sobrevivido por tanto tempo até no momento em que o ator falece. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha para nós. Comenta aqui embaixo se você tem alguma ideia de filme para eu poder pesquisar e trazer aqui para vocês. Conhece alguém que gosta de Ghost, que é fã de Ghost? Compartilha o vídeo, leva adiante. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Sou muito, muito grata. E eu te espero para o próximo. Beijo!